Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de ensino religioso? Então, muito bem. Vamos continuar hoje, tá? Com o livrinho Passado, Presente e Fé, tá? Hoje nós vamos concluir as atividades deste livro, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 41 à página 45, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, na nossa última aula, comentamos aí sobre a chegada de uma nova amiguinha ao grupo de amigos, não é? Da Lesa, que é aquela menininha que precisou se ausentar, passar um tempo com o avô dela por conta do falecimento da avó, certo? Muito bem, esta amiguinha chegou nesse grupo de amigos, começou a interagir, né? Que é a Estela. E durante a conversa, né, durante a amizade que ela foi fazendo com as crianças, ela perguntou se estava faltando alguém na sala. Então, os amigos prontamente responderam que estava faltando uma amiga, né, que precisou se ausentar devido a esse acontecimento, que é o falecimento da avó. Muito bem. E ali, durante esse diálogo, né, que eles foram conversando, se conhecendo, a Estela expôs, então, para esses novos amigos a sua fé em relação ao que acontece após a morte, não é? Então, a Estela explicou para eles que ela acredita que a morte não é o fim, não é? Ela acredita, então, na reencarnação. Daí, ela explicou para eles que a fé ao qual ela segue, né, é o espiritismo. Ou seja, ali ela explicou para eles o que acontece durante as reuniões no centro espírita, né? Que ali eles estudam sobre o espiritismo junto com a família, não é? Ali eles recebem passes que são como bênçãos, que tem um médium que se comunica com os espíritos, ou seja, ela explicou todo o contexto ali do que é o espiritismo. Então ali as crianças conheceram uma nova fé. Tá? É o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos dar continuidade, então, a entender um pouquinho o que acontece, né, pós-morte. O que as crenças falam um pouquinho sobre a questão da ressurreição, né, que os cristãos acreditam na ressurreição, o espiritismo acredita na reencarnação e também o budismo também acredita na reencarnação. Tem aqueles que são os ateus, que não acreditam, né, que nada acontece, que faleceu e acabou, né? Não acontece mais nada. Ou seja, a gente vai estudar um pouquinho aí sobre essas religiões aí, o que elas acreditam pós-morte, tá certo? Então vamos lá. Atividade de hoje, então, página 41, e depois diferentes respostas para o pós-morte. Então, aqui nós temos um diálogo, olha só, um diálogo entre duas amigas, né? Vamos ler então primeiro o que elas conversam aqui para a gente poder começar o nosso contexto. Então vamos lá. Aqui nós temos dois diálogos, né, entre duas amigas, onde uma diz assim: para mim, para o Felipe, o Yuren e o Abner, a morte não é o fim. A outra vida, os católicos a chamam de vida eterna. Logo em seguida, a outra colega diz: nós, os budistas e os espíritas, cremos que existe a reencarnação. Eu soube que, para quem é ateu, não há nada além dessa vida. Então, nós temos aqui duas crianças, né, as duas amigas, comentando aí sobre o que elas acreditam pós-morte e também o que elas acreditam, né, que ouviram uma conversa que os ateus também não acreditam, que não acontece nada pós-morte, tá? Então, diante disso, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito bem. Em algum momento, as pessoas percebem que um dia a vida acabará, que a morte chega para todos os seres vivos e não pode ser evitada. Este é o ciclo natural da vida, que todos nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. É o ciclo natural da vida. Então, quem um dia nasce, um dia morrerá, certo? O relacionamento das pessoas com o sagrado pode levá-las a diferentes interpretações sobre a morte e o que acontece depois dela. O pós-morte. Por exemplo, o fim de tudo, uma passagem, um recomeço, uma mudança.
Então tem vários termos aí que as pessoas usam, né, para dizer sobre o pós-morte, que a pessoa faleceu, a pessoa fez a passagem, né, é o fim de tudo. Ou seja, tem várias maneiras aí das pessoas referirem ao fim da vida. Que respostas a humanidade conseguiu dar até hoje para o que acontece após a morte? Isso ainda fica na curiosidade, não é? Do que acontece realmente. Então, por isso que a fé vem para auxiliar isso aí, para entender um pouquinho sobre o pós-morte. As religiões apresentam pelo menos 4 formas diferentes de explicar o que acontece depois da morte. A ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade. Lembra que a gente comentou um pouquinho lá sobre a etnia dos indígenas Bororó, lá no interior do Mato Grosso, no Xingu? Pois é, os Bororós, então, acreditam na ancestralidade, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre isso. E o nada. Nas próximas páginas você vai conhecer cada uma dessas explicações e o significado delas. Então vamos entender um pouquinho sobre cada um. Página 42. Primeiro tópico aqui que nós vamos aprender e conhecer é a ressurreição, não é? Quem acredita na ressurreição? O que é a ressurreição? O que significa isso? Tá bom? Então vamos lá. Palavra ressurreição traz a ideia de ressurgimento de uma pessoa. As religiões que creem na ressurreição, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, compreendem que a morte é uma limitação humana, mas não é o fim de tudo. Então, nós conhecemos aí um pouquinho que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo acreditam na ressurreição, né? Que a morte é uma limitação humana, mas que não é o fim de tudo. Ressuscitar significa reviver, mantendo a mesma identidade que se tinha antes da morte. Então, olha o que significa ressurreição. Significa ressuscitar. Significa, então, que mantém a mesma identidade do que ele era, tá? Do que tinha antes da morte. Os adeptos dessas religiões acreditam que o destino da alma após a morte é temporário. O destino final ocorre apenas depois do juízo final. Lembra que comentamos um pouquinho aí sobre o juízo final, não é? Sobre a questão lá de que nós voltaremos, né? Ressuscitaremos todos nós com a vinda de Cristo, não é? E ali acontecerá então um juízo final. Nós comentamos um pouquinho isso sobre na aula passada, lembram? Muito bem. Quando terá o início a vida eterna, de acordo com as obras que a pessoa realizou enquanto vivida. Bem, muito bem. Ou seja, as obras que a pessoa realizou enquanto vivia. Então, ele vai ser julgado pelas suas obras. Esse é o juízo final, tá? Segundo, então, a crença dos cristãos islâmicos e do judaísmo, tá bom? Então, é o termo de ressurreição. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre reencarnação. O espiritismo, o budismo, né? E algumas religiões afro-brasileiras, quer dizer que são africanas, né, que vivem aqui no Brasil, afro-brasileiras, respondem à pergunta sobre o que acontece após a morte com a palavra reencarnação. Ela traz a ideia de um novo nascimento. Olha o significado de reencarnação. Traz a ideia de um novo nascimento em um novo corpo. Então, ela renascerá em um novo corpo. As religiões que acreditam na reencarnação entendem que, depois da morte, a pessoa volta a nascer inúmeras vezes, sempre em um novo corpo para uma nova vida. Seguindo na página 43. Cada uma dessas existências é uma oportunidade para a pessoa superar falhas e defeitos, modificando-se e corrigindo os erros cometidos nas existências anteriores. Ou seja, ela voltará então em um novo corpo para então superar, né, as falhas, os defeitos, os erros, ou seja, se tornar uma pessoa melhor. Portanto, a reencarnação é vista como uma forma de alcançar a perfeição por meio do esforço pessoal. Olha só que interessante sobre a reencarnação. Então, quem acredita na reencarnação? Os budistas, né? Os espíritas e outras religiões afro-brasileiras, tá bom?
Ancestralidade. A palavra ancestralidade vem de ancestral, termo que se refere a um antepassado, ou seja, a um familiar do qual se é descendente. De acordo com as crenças de grande parte dos povos indígenas, lembra que nós comentamos lá sobre a etnia Bororó, que após a morte, né, a alma ou o espírito deste que faleceu retornará então em um corpo de um outro animal, né, de um animal, ou seja, né, lembra lá que volta no corpo de uma onça, né, de uma jogatirica, ou melhor, jaguatirica. Então, os ancestrais aí retornarão no corpo de um outro animal, tá? Muito bem. De acordo, então, com as crenças de grande parte dos povos indígenas e de alguns povos da África também, mesmo após a morte, as almas das pessoas permanecem presentes na comunidade em que viviam. Olha só. Esses povos valorizam muito a ancestralidade e realizam celebrações para os mortos, a fim de homenageá-los e fazer com que a presença deles no grupo seja sentida. Então, há celebrações, há homenagens, né? Para que aqueles que estão ali sintam a presença deste que faleceu, tá? De uma forma ali onde eles sintam que o grupo sinta a presença dele ali, que seja sentida, né? Através então de celebrações e homenagens, tá? Então eles valorizam muito a ancestralidade. O culto aos ancestrais é celebrado com orações e oferendas. É uma prática que se baseia na crença de que a pessoa falecida continua existindo após a morte e tem a capacidade de influenciar os vivos, especialmente aqueles que têm relações familiares e comunitárias. Ou seja, os vivos devem manter a memória dessa pessoa para serem auxiliados por ela. Olha só, então a pessoa falecida ainda continua existindo ali e influenciando os vivos, tá? Especialmente aqueles que têm relações familiares e comunitárias. Muito legal, não é? Então a gente viu aí um pouquinho sobre ancestralidade. Então são os indígenas e alguns povos africanos acreditam então na ancestralidade, tá? O nada. Há indivíduos e grupos que não adotam uma explicação religiosa para o que ocorre com as pessoas após a morte. Entre eles, alguns consideram que não temos como responder a esta questão. Outros entendem que não existe nada além da vida atual. As pessoas acreditam que nascemos e morremos na Terra e que tudo começa e acaba aqui. Então, é o que acreditam as pessoas que que não acreditam, né? Não têm religiões, né? São os ateus. Então, eles acreditam que ali a vida começa e tem um fim, não é? E não acontece nada após a morte, né? Que acabou. Para eles, após a morte, há o nada, ou seja, não existe outra realidade, outro mundo, nem alma, espíritos, divindades ou seres sobrenaturais. Então, eles não acreditam em nada do que as outras religiões pregam, né? Não acreditam em espíritos, em divindades, em alma, não é? Então, o ateu tem essa consciência de que nada acontece, tá bom? Quando alguém morre, o corpo se transforma em matéria que a natureza aproveita para nutrir a terra, assim alimentar outras formas de vida. Então, eles acreditam um pouco na questão da ciência, né? Nós sabemos lá, né, que a matéria viva, depois que morre, entra em decomposição, não é? Muito bem, então, eles acreditam também que acontece da mesma forma, tá? Muito bem, falamos então sobre ressurreição, reencarnação, ancestralidade e aquelas que não acreditam em nada, tá? Vocês vão realizar agora as atividades da página 44, agora é sua vez de expressar as suas ideias, tá? E na página 45 tem um joguinho aqui para vocês jogar então com a família, tá? Página 45, vocês vão seguir as orientações, o joguinho tá lá no material didático, tá bom? Siga as orientações para jogar então com a família. É um joguinho bem tranquilo, bem legal de fazer, tá bom? Muito bem, e as atividades que vocês vão realizar é da página 44. Olha só, letra A, B e C, tá bom? Podem responder aqui mesmo, tá certo?
É isso aí, as atividades de ensino religioso de vocês de hoje, tá bom? Boas atividades para vocês, bons estudos.